Você já parou para pensar que, em um determinado momento da vida, um relacionamento pode se transformar de uma fonte de alegria em um fardo? Se você já passou dos 70 anos, é provável que uma parte significativa da sua vida tenha sido dedicada a cuidar dos outros, criar filhos, apoiar o cônjuge, cuidar da casa. E é natural que agora surja a pergunta: como seria a vida se houvesse mais paz, liberdade e tempo para si mesmo? Não se trata de buscar o isolamento e rejeitar os laços afetivos, mas de algo muito mais profundo e inesperado. Muitas pessoas que ultrapassaram os 70 anos descobrem que viver sozinhas pode trazer mais liberdade, saúde e felicidade do que continuar em um relacionamento que se tornou emocionalmente desequilibrado ou tenso. Adiante, você conhecerá 7 razões que comprovam que a solidão após os 70 não é apenas aceitável, mas talvez a melhor escolha. Independentemente de você ter passado por um divórcio, pela perda de um cônjuge, ou simplesmente ter decidido viver sozinho, esta informação será relevante para você. Você descobrirá como este período da vida pode se tornar um momento de expansão de horizontes, em vez de limitação, um tempo de clareza emocional, recuperação de energia e conquista de uma alegria tranquila. O que você está prestes a ouvir pode mudar radicalmente a sua percepção sobre a sua própria vida. A primeira razão reside na exaustão emocional acumulada ao longo de anos de concessões. Aos 70 anos, muitas pessoas já passaram 40 ou 50 anos se adaptando aos hábitos, humores, necessidades e decisões de outras pessoas. Mesmo nos relacionamentos mais saudáveis, essa constante concessão inevitavelmente leva à exaustão. Não se trata de culpar alguém, mas de reconhecer que a reserva de energia emocional para ceder e agradar os outros infinitamente se esgotou. Aquilo que antes passava despercebido, um tom de voz mais alto, comentários depreciativos, a renúncia aos próprios desejos, agora é sentido como um fardo insuportável. Depois dos 70 anos, muitos já não têm aquela reserva emocional que lhes permitia suportar tudo isso. E quando você sai de um relacionamento, especialmente aqueles em que era preciso se ajustar constantemente, essa tensão diária desaparece e surge uma sensação de leveza. Você decide o que comer, quando ir para a cama, o que assistir, como passar o tempo, e não precisa mais levar em conta as preferências alheias. Isso não é o egoísmo, mas uma reabilitação psicológica necessária. Como exemplo, podemos citar a história de Raíssa, que tem 74 anos. Ela viveu em um casamento por 52 anos, sempre se adaptando ao caráter autoritário do marido. Após a morte dele, ela teve a oportunidade pela primeira vez em muitos anos de tomar decisões independentemente e admitiu: eu não percebia o quanto eu cedia até que parei de fazer isso. Essa liberdade silenciosa, que alivia a necessidade de se curvar diariamente, é descrita por muitos idosos não com tristeza, mas com alívio. Não é amargura, mas a consciência dos próprios limites e capacidades emocionais. Depois dos 70 anos, essa clareza se torna uma verdadeira salvação. Quando você coloca a sua paz interior acima do desejo de agradar a todos, ocorrem mudanças dentro de você, o sistema nervoso se acalma, o sono melhora. Você começa a sorrir com mais frequência, às vezes, sem nem entender o porquê. E tudo isso porque você finalmente está vivendo de acordo com as suas próprias regras. E nesta idade, este é, talvez, o presente mais valioso que você pode dar a si mesmo. O segundo fator que contribui para a ruptura dos laços reside no fato de que os irritantes cotidianos se tornam um fardo que sobrecarrega a balança do conforto. Com o passar dos anos, observa-se uma metamorfose notável. A suscetibilidade ao estresse aumenta, mesmo as suas menores manifestações. Se pequenos desentendimentos aos 40 anos eram percebidos como algo insignificante, aos 70, eles são sentidos como um impacto bruto no sistema nervoso.
Pequenas coisas que antes pareciam detalhes picantes da vida a dois, como a louça mal colocada ou o cochilo durante um filme favorito, agora causam um sentimento de irritação, como se fossem uma ofensa pessoal. A razão reside na diminuição do limiar de resistência ao estresse. Com a idade, o sistema nervoso já não tem a capacidade de se recuperar de choques emocionais como antes. Surge a necessidade de tranquilidade, e não de agitação, de simplicidade, e não de concessões infinitas. Até mesmo nuances de entonação ou um suspiro pesado vindo do outro lado da sala podem ser percebidos como uma pressão opressiva. Isso não indica uma mudança repentina de caráter, mas sim uma transformação das forças físicas, mentais e espirituais. Às vezes, até mesmo pequenas interações começam a ser vistas como uma luta por dominação, na qual não há desejo de participar. É por isso que, para muitas pessoas com mais de 70 anos, a solidão não se torna sinônimo de isolamento, mas um símbolo de segurança. Fedor, de 76 anos, compartilha que, após o divórcio aos 68 anos, ele ficou impressionado com o silêncio que se instalou em casa. Com o tempo, esse silêncio se tornou uma fonte de consolo para ele. Antes, eu achava que precisava de alguém com quem pudesse conversar o dia todo, diz ele. Mas descobri que precisava de alguém com quem não precisasse discutir todos os dias. E ele não está sozinho nessa percepção. Estudos mostram que os idosos são muito mais propensos a se sentirem satisfeitos com a solidão do que as gerações mais jovens. Isso porque eles já vivenciaram períodos de agitação, conflitos, cuidados com os outros e caos. Como resultado, eles concluíram que o silêncio não é vazio, mas uma oportunidade de restauração. Assim, se você sente cada vez mais que precisa andar na ponta dos pés, perto de seu cônjuge, em vez de caminhar alegremente de mãos dadas, isso não é um sinal de fracasso. Pode ser um sinal do eu interior. Estou cansado de tentar constantemente estabelecer a paz. Eu só quero viver nela. A terceira razão para o rompimento de casamentos na idade adulta é que cuidar do parceiro pode perturbar o equilíbrio emocional. Aos 70 anos, um dos cônjuges provavelmente perdeu parte de sua força anterior, seja física, emocional ou em ambas as áreas. Este é um processo natural de envelhecimento. No entanto, muitas vezes se ignora o fato de que até mesmo as formas mais delicadas de cuidado podem mudar a dinâmica do relacionamento. O que antes era percebido como uma parceria pode, com o tempo, começar a ser sentido como um fardo de obrigações. As obrigações, especialmente se distribuídas de forma desigual, podem sutilmente gerar irritação e sensação de cansaço. Considere o exemplo de Marina e Boris, que foram casados por 49 anos. Quando a saúde de Boris começou a se deteriorar, e em particular, sua memória começou a falhar. Marina, movida por amor e cuidado, assumiu o fardo de cuidar dele. Ela monitorava cuidadosamente a ingestão de medicamentos, lembrava pontualmente as consultas médicas e lidava com questões burocráticas. No entanto, após apenas 6 meses, Marina começou a sentir sentimentos opressivos antes de cada nova tarefa. Não era uma questão de amor diminuindo, mas sim que não era mais suficiente para ela ser apenas uma esposa. Ela tinha que desempenhar o papel de cuidadora, coordenadora e um apoio confiável para seu marido. Essa mudança sutil, mas significativa, quando um cônjuge se transforma em alguém que precisa ser gerenciado, em vez de alguém em quem se pode confiar, gera uma profunda exaustão emocional. Na velhice, recuperar-se de tal fadiga se torna uma tarefa impossível. A pergunta se insinua na mente: quando chegará meu tão esperado descanso? E quando a resposta é invariavelmente negativa, surge um ressentimento silencioso e doloroso. Às vezes, esse ressentimento nem é direcionado à própria pessoa, mas à própria impotência diante das circunstâncias. Observando um ente querido desaparecer gradualmente, é preciso experimentar não apenas seu sofrimento, mas também
perceber a perda de sua própria liberdade. Há um sentimento de culpa pela irritação que surge, mas o corpo não mente, está exausto. E cada vez que se começa a realizar mais uma obrigação, secretamente se lamenta aquela vida anterior que nunca mais voltará. Isso não significa que o amor desapareceu. Isso indica que o peso dos papéis impostos, das expectativas excessivas e do cansaço acumulado obscureceu a alegria que antes servia como um princípio unificador. Nessa situação, a solidão, livre de culpa e do fardo opressivo do cuidado, começa a ser percebida como um alívio há muito esperado, embora com uma pitada de tristeza. É por isso que alguns idosos tomam a decisão de se separar, não por raiva ou ressentimento, mas por razões de autopreservação. Afinal, às vezes o verdadeiro amor não é se agarrar com todas as forças, mas se afastar e dizer: eu ainda me importo com você, mas preciso recuperar a capacidade de respirar livremente. Outra razão que contribui para o declínio dos relacionamentos na velhice é o desaparecimento da curiosidade e da sensação de novidade. Uma das pedras angulares de um relacionamento vivo e caloroso em qualquer idade é um interesse contínuo não apenas em seu parceiro, mas também no mundo ao seu redor, em novos lugares, hobbies e ideias. No entanto, após os 70 anos, especialmente em casamentos longos, esse senso comum de interesse pela vida pode diminuir gradualmente. Os cônjuges acordam, ocupam os mesmos lugares à mesa, conversam sobre os mesmos problemas de saúde, comem os mesmos alimentos e os dias começam a se fundir em uma faixa cinzenta sem fim. Não é que um dos parceiros tenha se tornado chato ou desinteressante, mas sim que nenhum deles traz mais nada de novo, fresco e emocionante para a vida. E com o tempo, o que antes era percebido como conforto e estabilidade, começa a ser sentido como uma estagnação sufocante. A verdade é que a curiosidade é energia vital, um interesse genuíno pelo mundo. Sem essa faísca, até mesmo as conversas mais cotidianas correm o risco de se transformar em uma rotina sombria. A pergunta sobre o que haverá para o jantar evoca uma resposta habitual e sem entusiasmo. Uma sugestão de passeio recebe uma resposta evasiva como: talvez na semana que vem. O silêncio que se instala entre duas pessoas não é mais preenchido com tranquilidade, mas sim com um claro frio de indiferença. Muitos idosos nem percebem como esse momento de alienação gradualmente chega, explicando com um humilde: bem, essa é a nossa vida conjugal agora. No entanto, é essa renúncia interna de aspirações e desejos que gera uma tensão oculta, pois um dos parceiros ainda pode ansiar por novas experiências e aventuras, enquanto o outro concorda silenciosamente com uma existência monótona. Esse desequilíbrio leva não apenas à irritação em relação ao ente querido, mas também à decepção consigo mesmo. Pensamentos começam a surgir. Quando parei de evoluir? Ou, pior ainda, por que sou forçado a me limitar para acompanhar o ritmo mais lento dele? Valentina, uma senhora de 74 anos, compartilhou suas preocupações. Ainda sonho em aprender italiano, enquanto meu marido se contenta em assistir às mesmas séries repetidas vezes. Ela percebeu que seus interesses não coincidem mais e se sentiu sozinha, apesar da presença formal do marido ao lado dela. É por isso que muitas pessoas que ultrapassaram os 70 anos sentem maior liberdade vivendo sozinhas. Não se trata de amor extinto, mas sim de redescobrir a oportunidade de dizer sim à vida, acordando com a sensação de que o mundo ainda está cheio de possibilidades e não preso aos limites do familiar. E para alguns, essa liberdade silenciosa é mais valiosa e gratificante do que um relacionamento estagnado. Outra razão reside nas dívidas emocionais não expressas. Com o tempo, os casais muitas vezes acumulam antigas feridas emocionais que nunca foram curadas. Não necessariamente por causa da crueldade de alguém, mas sim
porque a vida continuou. E muitas vezes, preferimos manter uma aparência de paz em vez de uma conversa aberta. Mas o problema é que as mágoas e queixas silenciadas não desaparecem. Apenas se aprofundam no subconsciente. Talvez, em algum momento, o cônjuge tenha subestimado suas conquistas de carreira, ou você se importou mais com a família dele do que ele com a sua. Ou você silenciosamente carregou o fardo de preocupações, sacrifícios e até traições, confortando-se com: não importa, isso foi há muito tempo. Mas a verdade é que essas dívidas emocionais, aquelas mesmas acusações não ditas de "você me deve", não se dissolvem no tempo. Elas apenas endurecem e se tornam mais perceptíveis após os 70. Com o passar do tempo, quando a agitação da vida cotidiana dá lugar ao silêncio e surge a oportunidade para reflexões profundas, antigas mágoas vêm à tona, corroendo sutilmente o relacionamento. A pessoa começa a perceber o quão unilaterais foram certas situações, com que frequência as demonstrações de gratidão permaneceram sem resposta e os pedidos de desculpas soaram formais, desprovidos de sinceridade. E mesmo que externamente tudo pareça bem, uma contagem meticulosa de mágoas está sendo mantida na alma. A mágoa na idade adulta muitas vezes se manifesta não em brigas ruidosas, mas em um distanciamento silencioso. Ela lentamente penetra no relacionamento, manifestando-se na relutância em compartilhar segredos, em uma distância emocional disfarçada de cortesia. Os cônjuges podem continuar jantando juntos, passeando e desejando boa noite um ao outro, mas em algum lugar no fundo de suas almas, algo importante já foi perdido. A bondade se torna mecânica e o amor funcional. Os psicólogos chamam esse fenômeno de contabilidade emocional. Ao longo de décadas, um registro invisível de todas as mágoas e decepções é formado, e aos 70 anos, essa lista pode ser extensa. Sem perdão, sem conversas abertas, sem reconhecimento mútuo, até mesmo as interações mais insignificantes podem adquirir um tom amargo. Gennady, de 78 anos, compartilhou: "Eu coloquei os interesses dela acima dos meus por 35 anos, sem reclamar. Mas agora, quando ela age como se eu ainda devesse algo a ela, tudo se fecha por dentro. Percebi que suprimi meus sentimentos por décadas e estou cansado. É por isso que a mágoa na idade adulta pode ser uma surpresa até mesmo para os casais mais fortes. O que foi silenciado por anos para manter a paz começa a exigir reconhecimento no silêncio dos anos de aposentadoria. E se nenhuma ação for tomada, isso envenena o tempo restante, não com gritos e brigas, mas com uma tristeza silenciosa. Outra razão para a crise na idade adulta é a mudança de identidade e propósito de vida. Na juventude, nossa personalidade é frequentemente construída em torno do trabalho, da parentalidade, do sustento da família e da resolução de problemas. Mas depois dos 70 anos, esses papéis externos gradualmente perdem sua importância. A aposentadoria, o crescimento dos filhos, as mudanças na saúde. Tudo isso leva a pessoa a ficar sozinha com uma versão mais calma da vida, que lhe faz uma pergunta direta: quem sou eu agora? Essa pergunta tem um impacto diferente em homens e mulheres. Alguns redescobrem hobbies, amizades, espiritualidade, enquanto outros se sentem perdidos, como passageiros em uma vida alheia. Quando os cônjuges se ajustam em ritmos diferentes, a tensão surge. Imagine a seguinte situação: um dos cônjuges encontra paz na jardinagem e em rituais diários simples, enquanto o outro é consumido pela ansiedade, irritação e desejo de mudança, seja por meio de viagens, compras ou fuga do silêncio. Ou, inversamente, um dos parceiros está em busca de um novo sentido para a vida, enquanto o outro se afunda em séries e rotinas familiares. O que acontece a seguir? Esse processo é sutil e quase imperceptível. Entre os cônjuges, surge um julgamento não expresso, manifestando-se em olhares,
silêncios e uma sensação geral de alienação. Surge a sensação de que não nos entendemos mais. Os jantares juntos perdem o calor e, sentados lado a lado, cada um mergulha em seu próprio mundo. Esse fenômeno é conhecido como deriva de identidade. O problema não é o declínio do amor, mas o fato de que os cônjuges evoluem em velocidades diferentes e param de se reconhecer. Nesse momento, nasce o ressentimento, a sensação de incompreensão. Um parceiro busca crescimento, adaptação e compreensão de uma nova fase da vida, enquanto o outro não percebe ou não quer perceber. Helena, de 74 anos, compartilhou sua experiência. Depois de me aposentar, redescobri a alegria de pintar. Mas, ao mostrar meus trabalhos ao meu marido, não vi nada em seus olhos além de um olhar distraído para a televisão. Percebi que não buscava elogios, mas reconhecimento, que ele me visse novamente. Mas ele não conseguiu ou não quis. É importante notar que esse comportamento nem sempre é intencional. Talvez o cônjuge esteja passando por sua própria crise pessoal, sobre a qual ambos não sabem como falar. No entanto, com o tempo, essa desconexão emocional é percebida como negligência e o ressentimento substitui a empatia. As demonstrações diárias de cuidado, como encher o porta-comprimidos, ajustar o termostato, lembrar aniversários, atualizar receitas e suaves conselhos sobre saúde, tornam-se invisíveis. Esses atos de cuidado silenciosos e repetitivos deixam de ser apreciados, transformando-se de uma demonstração de amor em rotina comum. Quando algo se torna automático, deixa de ser valorizado. O cansaço emocional se acumula silenciosamente, até que um dia, ao realizar as tarefas habituais, surge a pergunta: e se eu simplesmente parar de fazer isso, ele sequer notaria? Isso é exaustão emocional, que surge quando o amor permanece não reconhecido e o cuidado é percebido como obrigação, e não como uma demonstração mútua de sentimentos. E quando finalmente se encontra coragem para falar sobre isso, pode-se ouvir em resposta: eu não te pedi para fazer isso. Essas palavras machucam, pois tudo foi feito não por elogio, mas por amor. Mas até o amor precisa de oxigênio com o tempo. O ressentimento geralmente surge não por traição, mas por pequenas omissões, gratidão não reconhecida, esforços invisíveis e a ausência de um simples obrigado. Como resultado, surge a sensação de que o parceiro o vê não como cônjuge, mas como pessoal de serviço. E no silêncio surge a pergunta: quando me tornei invisível? Gennady, de 81 anos, certa vez compartilhou uma observação. Antes minha esposa expressava gratidão por cada contribuição minha para o conforto do lar. Agora, isso é dado como certo. Ele até fez um experimento, parando de consertar qualquer coisa para verificar se ela notaria a ausência de seus esforços. Nisso reside a insídia da situação. Quando o reconhecimento desaparece, o amor corre o risco de se transformar em um trabalho oneroso. E o trabalho não apoiado pela gratidão deixa uma profunda cicatriz emocional. A faísca inicial do amor juvenil pode se extinguir com o tempo, transformando-se em uma rotina monótona. E se não for dada a devida atenção, essa rotina se cristaliza em um ressentimento latente, que nasce não da malícia, mas de anos de decepções, necessidades emocionais não satisfeitas e palavras não ditas. Se você reconheceu ecos de sua própria história nesta narrativa, saiba que não está sozinho. Esses sentimentos não indicam um declínio do amor, mas sim um desejo vivo de ser notado, ouvido e compreendido. Nisso reside a surpreendente verdade da maturidade. Ela traz não apenas dificuldades, mas também clareza. A pessoa começa a ver claramente o que não traz mais satisfação e encontra coragem para falar sobre isso abertamente. Independentemente de terem vivido juntos por meio século ou simplesmente coexistirem sob o mesmo teto, sentindo uma crescente lacuna, nunca é tarde para injetar nova energia
no relacionamento. Pequenos gestos de atenção, conversas sinceras, abandono de papéis ultrapassados e a criação conjunta de novos são o ponto de partida para a cura, disponível mesmo na idade avançada. Se alguma vez surgiu a sensação de que o parceiro parou de entender, talvez seja a hora de apresentá-lo delicadamente aos aspectos da personalidade que também sofreram mudanças. Talvez você tenha notado como alguns relacionamentos, depois de percorrerem um longo caminho, começam a ser percebidos não como uma fonte de alegria, mas como um fardo pesado. Se você já passou dos 70 anos, provavelmente dedicou grande parte da sua vida a cuidar dos outros, criar filhos, apoiar o cônjuge, cuidar da casa. E agora, é natural que surja a pergunta: como seria a vida se houvesse mais paz, liberdade e tempo para si mesmo? Não se trata de alienação ou recusa da intimidade, mas de uma revelação mais profunda e inesperada. Para muitas pessoas que ultrapassaram os 70 anos, viver sozinho pode trazer mais liberdade, melhorar a saúde e aumentar a felicidade em comparação com continuar em um relacionamento que se tornou fonte de desequilíbrio emocional e tensão. Em breve serão reveladas 7 razões convincentes que comprovam que a solidão após os 70 anos não é apenas aceitável, mas talvez até preferível ao que se imaginava. Seja por ter passado por um divórcio, pela perda do cônjuge ou simplesmente por ter feito uma escolha consciente de viver sozinho, esta informação é para você. Você entenderá como este período da vida pode se tornar um tempo de florescimento e não de declínio. Um tempo de clareza emocional, restauração de energia vital e alegria serena. O que você ouvir hoje pode mudar radicalmente sua percepção da sua própria vida. A primeira razão reside na exaustão emocional acumulada ao longo de anos de concessões. Aos 70 anos, muitas pessoas já se adaptaram aos hábitos, humores, necessidades e decisões de outros por 4 ou 5 décadas. Mesmo nos relacionamentos mais harmoniosos, essa adaptação constante é exaustiva. Não se trata de culpar alguém, mas sim de reconhecer o fato. A reserva de energia emocional para concessões infinitas ou para agradar aos outros se esgotou. Aquilo que antes passava despercebido, um tom de voz mais alto, comentários depreciativos, a renúncia aos próprios desejos. Agora, é sentido como um fardo insuportável. Depois dos 70 anos, muitos simplesmente não têm recursos emocionais para suportar isso. E quando uma pessoa sai de um relacionamento, especialmente daqueles em que era preciso se ajustar constantemente, essa tensão diária desaparece e surge uma sensação de leveza. Você mesmo define sua dieta, horário de sono, escolha de entretenimento, estilo de vida, sem precisar levar em conta as preferências de alguém. Isso não é egoísmo, mas sim recuperação psicológica. Tomemos, por exemplo, a história de Raíza, de 74 anos. Ela viveu em um casamento por 52 anos, constantemente se adaptando ao caráter forte do marido. Após a morte dele, ela teve a oportunidade de tomar decisões por conta própria pela primeira vez em muitos anos e admitiu: eu não percebia o quanto eu dava até que parei de fazer isso. Essa liberdade silenciosa, a libertação da necessidade de se curvar diariamente, é descrita por muitos idosos não com tristeza, mas com uma sensação de alívio. Não é amargura, mas sim a consciência dos próprios limites e possibilidades emocionais. Depois dos 70 anos, essa clareza se torna uma verdadeira salvação. E quando a paz interior é colocada acima do desejo de agradar a todos, ocorrem mudanças internas, o sistema nervoso se acalma, o sono melhora. Você sorri com mais frequência, às vezes sem nem perceber o motivo. Às vezes, simplesmente porque finalmente está vivendo de acordo com suas próprias regras. E nesta idade, este é talvez o melhor presente que você pode dar a si mesmo. O segundo fator que contribui para os divórcios na idade adulta
é que os irritantes do dia a dia se tornam mais insuportáveis do que os momentos de conforto. Com o passar dos anos, ocorre uma transformação interessante. As pessoas se tornam mais suscetíveis à tensão, mesmo em suas pequenas manifestações. Conflitos que pareciam insignificantes aos 40 anos podem ser sentidos como lixa, afetando o sistema nervoso aos 70. Hábitos do parceiro que antes pareciam apenas pequenas peculiaridades, como colocar a louça de forma incorreta na máquina de lavar ou adormecer durante a exibição de um filme favorito, agora causam uma sensação de irritação, como se fossem dirigidos pessoalmente à pessoa. A razão reside no fato de que o limiar de resistência ao estresse diminui com a idade. O sistema nervoso não tem mais a capacidade de se recuperar de choques emocionais que possuía antes. Surge a necessidade de silêncio e paz, e não de agitação constante e necessidade de adaptação. Até mesmo a entonação na voz ou um suspiro pesado vindo do outro lado da sala podem ser percebidos como pressão. Isso não indica uma mudança repentina na personalidade, mas sim mudanças que ocorreram no corpo, na mente e nas forças da alma. Como resultado, até mesmo interações menores podem ser vistas como uma luta pelo poder, na qual não há desejo de participar. É por isso que, para muitas pessoas com mais de 70 anos, a solidão não se torna sinônimo de isolamento, mas um símbolo de segurança e paz. Fyodor, um homem de 76 anos, compartilhou que, após o divórcio aos 68 anos, ele ficou impressionado com o silêncio que reinava na casa. Com o tempo, porém, esse silêncio se tornou uma fonte de conforto e paz para ele. Antes, eu pensava que precisava de alguém com quem pudesse conversar o dia todo, confessou ele. Mas descobri que precisava de alguém com quem não precisasse discutir todos os dias. E ele não está sozinho nessa percepção. Estudos confirmam que idosos são muito mais propensos a se sentirem satisfeitos com a solidão do que os jovens. Isso se deve ao fato de que eles já vivenciaram períodos de barulho, conflitos, cuidado com os outros e caos, e no final chegaram à conclusão de que o silêncio não é um vazio, mas uma oportunidade de recuperação e renovação. Consequentemente, se uma pessoa sente cada vez mais que tem que andar na ponta dos pés, perto do cônjuge, em vez de caminhar de mãos dadas com alegria, isso não é um sinal de fracasso. Pode ser um sinal do eu interior. Estou cansado de compromissos constantes e negociações de paz. Eu só quero viver em harmonia. A terceira razão é que cuidar do parceiro pode perturbar o equilíbrio emocional em um casal. Quando ambos os cônjuges chegam aos 70 anos, é provável que um deles já não tenha o mesmo nível de saúde e força de antes, seja física, emocional ou ambas. Este é um processo natural de envelhecimento. No entanto, muitas vezes se ignora o fato de que até mesmo as formas mais delicadas de cuidado podem mudar a dinâmica de um relacionamento entre duas pessoas. O que antes era percebido como uma parceria igualitária pode, com o tempo, começar a ser sentido como um fardo de obrigações. E obrigações, especialmente se distribuídas de forma desigual, podem causar irritação, fadiga e sentimentos de opressão. Tomemos como exemplo o casal Marina e Boris, casados há 49 anos. Quando a saúde de Boris começou a se deteriorar, e principalmente sua memória, Marina, movida por profundo amor e devoção, assumiu o fardo de cuidar do marido. Ela monitorava cuidadosamente a ingestão de medicamentos, lembrava incansavelmente das consultas médicas e cuidava do exaustivo trabalho burocrático. No entanto, após apenas 6 meses, Marina começou a notar que, antes de cada tarefa, mesmo a mais insignificante, ela involuntariamente suspirava. E não era por causa do amor que havia diminuído, mas porque ela sentia falta de seu papel anterior, o papel de esposa amada, e não de cuidadora, coordenadora e rede de segurança confiável. Essa mudança sutil, mas extremamente importante de papéis,
quando o cônjuge gradualmente se transforma em um objeto de gerenciamento e não em uma pessoa em quem se pode confiar em um momento difícil, inevitavelmente leva à exaustão emocional. Na velhice, quando os recursos do corpo são limitados, recuperar-se de tal fadiga se torna uma tarefa impossível. A pergunta surge na mente: quando chegará meu tão esperado descanso? E quando a resposta soa implacavelmente: nunca, uma tristeza silenciosa, mas corrosiva, se instala na alma. Muitas vezes, essa tristeza não é direcionada à própria pessoa, mas à própria impotência diante da situação. Você testemunha seu declínio, observando não apenas seu sofrimento, mas também como sua própria liberdade escapa. Você se sente culpado pela irritação que surge, mas o corpo não mente. Você se sente completamente exausto. E cada vez que você reúne forças para realizar outra tarefa, você secretamente lamenta aquela vida anterior que nunca mais existirá. Isso não significa que o amor desapareceu. Significa apenas que o peso de novos papéis, expectativas excessivas e fadiga avassaladora obscureceu a alegria, o sentimento brilhante que antes os unia. E então, a solidão, desprovida de culpa e da pressão opressiva do cuidado, começa a ser percebida como um alívio bem-vindo, mesmo que com uma pitada de tristeza. É por isso que alguns idosos decidem se separar, não por raiva ou ressentimento, mas por autopreservação. Afinal, às vezes o verdadeiro amor não é se agarrar a uma pessoa com todas as suas forças, mas se afastar e admitir honestamente: eu ainda me importo com você, mas preciso respirar livremente de novo. Outra razão que leva os casais idosos à separação é o desaparecimento da curiosidade e a perda da sensação de novidade. Uma das pedras angulares de um relacionamento vivo e caloroso em qualquer idade é o interesse incessante, não apenas pelo seu parceiro, mas também pela própria vida, por novos lugares, hobbies emocionantes e ideias fascinantes. No entanto, após os 70 anos, especialmente em casamentos longos, esse sentimento comum de entusiasmo pela vida pode diminuir gradualmente. Os cônjuges acordam de manhã, ocupam os mesmos lugares à mesa, discutem as mesmas doenças e enfermidades, comem os mesmos pratos, e os dias começam a se fundir em uma faixa cinzenta sem fim. E não é que um deles se tenha tornado chato ou desinteressante, mas que ninguém mais traz nada de novo e emocionante para as suas vidas, e com o tempo, o que antes era percebido como um refúgio acolhedor e seguro, começa a ser sentido como uma estagnação opressiva, da qual não há saída. A verdade é que a curiosidade é a força vital, é o envolvimento ativo com o mundo ao nosso redor. Sem essa chama, até mesmo as conversas mais banais se transformam em um fardo tedioso. Quando um parceiro faz uma pergunta sobre o jantar, recebe uma resposta previsível e sem entusiasmo. A sugestão de passar um tempo fora de casa encontra um evasivo, talvez na próxima semana. O silêncio que se instala entre duas pessoas não é mais preenchido com paz, mas sim permeado por uma fria indiferença. Infelizmente, muitas pessoas na idade adulta não percebem como esse momento de alienação ocorre gradualmente. Elas tendem a pensar: bem, essa é a nossa vida conjugal agora. No entanto, é essa recusa interna em buscar o novo que gera uma tensão oculta, pois um dos parceiros pode ainda sentir sede pelo desconhecido, enquanto o outro se resignou silenciosamente à monotonia. Esse desequilíbrio causa não apenas irritação em relação ao cônjuge, mas também decepção consigo mesmo. A pessoa começa a se perguntar: quando parei de evoluir? Ou pior ainda, por que sou forçado a me adaptar ao ritmo lento dele? Valentina, 74 anos, compartilhou sua história. Eu ainda sonhava em aprender italiano, enquanto meu marido preferia assistir repetidamente as mesmas séries de TV. Em algum momento, ela percebeu que seus interesses não coincidiam mais.
a mulher se sentiu sozinha, apesar de formalmente não estar. É por isso que muitas pessoas com mais de 70 anos encontram uma sensação de maior liberdade quando vivem sozinhas. Não é que o amor tenha desaparecido, mas que elas redescobrem a oportunidade de dizer sim à vida, de acordar com a sensação de que o mundo ainda está cheio de possibilidades e não preso dentro dos limites do habitual. E para alguns, essa independência silenciosa é mais valiosa do que um relacionamento estagnado. Uma das razões para essa situação são as mágoas emocionais não expressas. Com o tempo, os casais frequentemente acumulam velhas feridas emocionais que nunca foram curadas, e isso acontece não porque alguém intencionalmente tenha sido cruel, mas porque a vida continuou e as pessoas muitas vezes preferiram manter uma aparência de paz em vez de uma conversa franca. Mas o problema é que os problemas silenciados não desaparecem sem deixar vestígios. Eles simplesmente se aprofundam. Talvez em algum momento o cônjuge tenha subestimado as ambições de carreira de sua outra metade. Ou um dos parceiros investiu mais na família do outro do que o contrário. Ou a pessoa silenciosamente carregou o fardo de preocupações, sacrifícios e até traições, consolando-se com o pensamento: não importa, isso foi há muito tempo. No entanto, a verdade é que essas dívidas emocionais, aquelas reivindicações não expressas de "você me deve", não se dissolvem com o tempo. Pelo contrário, elas se cristalizam e se tornam especialmente dolorosas após os 70 anos. Com o passar do tempo, quando a agitação da vida cotidiana dá lugar à calma e surge a oportunidade para reflexões profundas, as velhas mágoas e conflitos não resolvidos começam a vir à tona, minando insidiosamente o relacionamento. A pessoa começa a perceber o quão unilaterais foram certas situações, com que frequência seus esforços permaneceram sem o devido reconhecimento e como os pedidos de desculpas soaram formais e insinceros. Mesmo com uma aparência externa de bem-estar, uma contagem escrupulosa de todas as ofensas infligidas é mantida na alma. O ressentimento em relacionamentos de casais mais velhos muitas vezes se manifesta não em escândalos altos, mas em um distanciamento silencioso. Ele se manifesta lenta, mas seguramente, na falta de vontade de compartilhar segredos, na distância emocional, disfarçada de comunicação educada. Os parceiros podem continuar a jantar juntos, passear e desejar boa noite um ao outro, mas em um nível profundo, não há mais aquele calor e energia vital que existiam antes. A bondade se torna mecânica e o amor funcional. Os psicólogos chamam esse fenômeno de contabilidade emocional, quando ao longo de muitos anos de vida juntos, um registro invisível de todas as mágoas e decepções é formado. Aos 70 anos, esse registro pode estar cheio e, sem a liberação do acúmulo de negatividade, sem conversas francas e reconhecimento mútuo, até mesmo as interações mais insignificantes podem adquirir um tom amargo. Gennady, um homem de 78 anos, compartilhou sua história. Eu coloquei os interesses dela acima dos meus por 35 anos, nunca reclamei. Mas agora, quando ela age como se eu ainda devesse algo a ela, tudo dentro de mim se contrai. Percebi que suprimi meus sentimentos por décadas e estou cansado. É por isso que o ressentimento na idade adulta pode se tornar um teste inesperado, mesmo para os casais mais fortes. O que foi suprimido por anos para manter a paz e a tranquilidade começa a exigir reconhecimento e saída nos anos tranquilos da aposentadoria. E se nenhuma medida for tomada, isso envenena o tempo restante, manifestando-se não em gritos e brigas, mas em tristeza e decepção silenciosas. Outra razão para a crise nos relacionamentos na velhice é a mudança de identidade e propósito de vida. Na juventude, a identidade de uma pessoa frequentemente se molda em torno de suas atividades, trabalho, parentalidade, sustento da família
e resolução de diversos problemas. No entanto, após os 70 anos, esses papéis externos gradualmente perdem sua importância. A chegada da aposentadoria, a saída dos filhos de casa, as mudanças no estado de saúde, tudo isso leva a pessoa a ficar sozinha com uma versão mais silenciosa da vida que lhe coloca uma pergunta direta: quem sou eu agora? Essa pergunta tem um impacto diferente em homens e mulheres. Alguns redescobrem hobbies, amizades e espiritualidade, enquanto outros se sentem perdidos e inúteis, como passageiros em uma vida alheia. E se os parceiros se reestruturam e se adaptam às novas condições de vida, em ritmos diferentes, inevitavelmente surgem atritos e mal-entendidos entre eles. Imagine a seguinte situação. Um dos cônjuges encontra paz nas alegrias tranquilas da jardinagem e nos rituais diários estabelecidos, enquanto o outro é consumido pela inquietação, irritação e desejo de mudança, seja por meio de viagens, aquisições ou fuga da monotonia. Ou, ao contrário, um anseia por novos horizontes e autorrealização, enquanto o outro se afunda em séries familiares e uma rotina monótona. O que acontece a seguir? Esse processo é sutil e quase imperceptível. Entre os cônjuges surge uma condenação não expressa, que se manifesta em olhares, silêncios e uma sensação geral de alienação. Surge a sensação de que deixamos de nos entender. Os jantares juntos perdem seu calor e, sentados lado a lado, cada um mergulha em seu próprio mundo. Esse fenômeno recebeu o nome de deriva de identidade. É importante notar que não se trata do enfraquecimento do amor, mas do fato de que os cônjuges, desenvolvendo-se em velocidades diferentes, simplesmente deixaram de se reconhecer. É nesse momento que a mágoa penetra na relação. Um sentimento de incompreensão e solidão. Um dos parceiros busca crescimento pessoal, adaptação e compreensão de uma nova etapa da vida, enquanto o outro não percebe essas mudanças ou não deseja reconhecê-las. Helena, de 74 anos, compartilhou sua experiência. Depois de me aposentar, redescobri a alegria de pintar. Essa atividade encheu minha vida com uma felicidade que eu não sentia há muitos anos. No entanto, quando mostrei meus trabalhos ao meu marido, ele mal tirou os olhos da televisão. Naquele momento, percebi que não estava buscando elogios, mas apenas queria que ele me visse novamente. Mas ele não foi capaz ou não quis fazer isso. É importante entender que esse comportamento nem sempre é intencional. Talvez o cônjuge esteja passando por uma crise pessoal, sobre a qual ambos os parceiros não conseguem falar abertamente. No entanto, com o tempo, essa desconexão emocional começa a ser sentida como negligência, e a mágoa ocupa o lugar onde antes reinava a empatia. Talvez um dos cônjuges encha silenciosamente o porta-comprimidos todas as semanas ou garanta que a casa mantenha uma temperatura confortável. Talvez seja ele quem se lembra dos aniversários, procura novas receitas e cuida suavemente da saúde e do bem-estar do parceiro. Coma mais um pouco, descanse mais, caminhe mais um pouco. Essas ações, embora não sejam heróicas, representam manifestações silenciosas, mas constantes, de cuidado. No entanto, com o tempo, elas passam despercebidas. O cuidado se transforma de uma expressão de amor em uma rotina, e o que é considerado como certo deixa de ser valorizado. A pessoa pode nem perceber o quanto está cansada de tanto cuidado unilateral, até que um dia, parada na pia da cozinha ou dobrando as roupas do parceiro, sinta uma pontada de mágoa. E se eu simplesmente parar de fazer isso, ele vai notar. Essa é a exaustão emocional que se acumula quando o amor não encontra reconhecimento. Quando o cuidado é percebido como uma obrigação e não como uma expressão de amor e união mútuos. E quando, finalmente, um dos cônjuges decide falar sobre isso, ele ouve em resposta: "Mas eu não te pedi para fazer tudo isso." Essas palavras machucam, pois tudo foi feito não por elogios, mas por amor. Mas até o amor precisa de oxigênio com o tempo.
A mágoa geralmente surge não por causa de traição ou infidelidade, mas por causa de pequenos descuidos e desatenção.